saber tratar, né, as possíveis lesões que ameaçam a vida do traumo torácico, né? E aí, assim, falando sobre a epidemiologia, é muito comum, certo? E um fato curioso é que esse tórax parece uma coisa que tem muitos grandes vasos, né? Tem coração, tem pulmão. Então, assim, um trauma no tórax parece que vai ter muita cirurgia, né? Tipo, um tiro no tórax. Você pensa, pô, se um tiro na barriga tem cirurgia, imagina um tórax. Mas apenas 20%, geral, em média, né, desses pacientes vão necessitar de uma cirurgia mesmo, uma toracotomia, para fazer a correção dessa lesão, né? Seja no coração de grandes vasos. Por quê? Porque a maioria dos problemas que ameaçam a vida no trauma torácico, a gente consegue resolver com procedimentos simples, né? Punções ou drenagens, tá bom? Então, no ATLS a gente vai focar, né, na avaliação primária, no ABCDE, a reconhecer e tratar as lesões que ameaçam a vida, tá? Já na avaliação secundária, a gente vai reconhecer e tratar as outras lesões, que são potencialmente ameaçadoras à vida, certo? Então, assim, o trauma torácico ele acomete basicamente a letra A, a letra B e a letra C, né? Então a gente divide os traumas, as lesões, na letra que ela acomete. Por exemplo, na via aérea, na letra A, quais são os traumas torácicos, quais são as lesões que são potenciais, não, são fatais, ameaçadoras da vida? Já entra no B. Eu faço da via aérea mesmo. Isso. Lesão de árvore do traco bronco, tá? Então a gente precisa reconhecer uma lesão de árvore do traco bronco. É uma lesão fatal, né? Muitos pacientes morrem na cena e mesmo os que chegam no hospital têm uma mortalidade de 40%. Então, assim, é uma lesão realmente ameaçadora da vida. E a gente precisa definir uma conduta imediata para esse paciente. Como é que esse paciente vai se apresentar? Um paciente que tem uma lesão de árvore traqueobronco. Pode ser tanto uma lesão contusa, ou seja, uma desaceleração muito forte, que rompeu a traqueia, ou tira uma facada, né? E como é que esse paciente vai chegar para a gente? Ele vai chegar com taquispneia, né, excessiva, né? Vai chegar cianótico, sinais de hipóxia, né? Então o paciente vai chegar grave para a gente, muitas vezes impotência, né, hipoxia, e vai chegar com sinal, imagina, a via aérea dele está rompida. Tudo que ele respira está indo para onde? Subcutâneo, o pediátrico, o papo ele vai chegar. Com efizema subcutâneo generalizado, vai chegar porque o tórax bilateral, né? Pneu mediástico não é um paciente grave. Outro sinal, quando você drenar o tórax dele, é uma fístula aérea, vai ficar saindo ar e não vai cessar. Às vezes você precisa botar 2, 3 drenos. Isso tudo vai dar uma pista para a gente. E como é que a gente vai confirmar o diagnóstico desse paciente? Raio-X vai dar pistas, né? No tórax bilateral, né? Mas vai mostrar a via aérea rompida. Broncoscopia. Então, o paciente com suspeita de lesão de via aérea, né, de lesão de árvore do traco bronco, você tem que pedir a broncoscopia. Aí a broncoscopia tem duas importâncias. Uma no diagnóstico e a outra no tratamento. Por quê? A gente precisa garantir uma via aérea desse paciente, né? Você acha que você vai conseguir entubar um paciente com a via aérea lesada? Vai estar tudo distorcido, né? Vai ter hematoma. Você muitas vezes não vai conseguir passar, vai fazer um falso trajeto. Então o broncoscopista é importante também, porque ele vai colocar o tubo pós-lesão. E aí você vai tirar o paciente da urgência, e depois vai para a cirurgia, né? Cirurgia fazer a traqueografia, enfim, reconstrução da árvore traqueobronco. Certo? Então é importante a gente reconhecer e saber tratar essa lesão. Outra lesão que acomete a via aérea, no trauma torácico. Essa é mais intuitiva ainda. Obstrução de via aérea. Existem diversas maneiras de obstrução de via aérea. Não relacionado com trauma torácico, por exemplo, paciente rebaixado. Pode obstruir, né? Mas relacionado com trauma torácico, um tiro aqui na região subclave, né? Acertou a artéria subclave, faz um hematoma que seca o pescoço. Esse hematoma pode comprimir a via aérea. Então, hematomas, né? O paciente que tem lesão de árvore traqueobronco que está regurgitando sangue, está com lixiza. Também, né? O próprio sangue, o paciente condutor. Então, tudo isso vai causar uma obstrução na via aérea. Lesão de clavícula, certo? Quando o paciente tem uma luxação da clavícula, ela pode comprimir a via aérea, tá? E aí também o paciente vai se apresentar com sinais de obstrução de via aérea. Que sinais são esses? Trilhou, montes, né? Então, tudo isso aí, vai dar, são sinais sugestivos de obstrução de via aérea. E como é que a gente trata uma obstrução de via aérea? É um instrumento, né? Se for a língua, um dedel, uma nautilite, de outras,
Se for a clavícula, o que a gente pode fazer? Reduzir a luxação. Você já ouviu aquela pinça de campo, Bacaus? Que é tipo um garrinho. Você pode pegar aqui, pinçar a clavícula do paciente e puxar. Certo? Você vai doer, mas é uma medida salvadora, né? Então, pinça aqui a clavícula do paciente e traciona. Quando o paciente está em posição, já em posição superior, ele não vai ter, ela vai ficar instável a luxação. Se estiver saindo na via aérea, aspira. E aí, muitas vezes você vai precisar garantir uma via aérea desse paciente, né? Vai entubar esse paciente. Tá bom? E muitas vezes a intubação vai ser uma via aérea difícil. Então tem que pedir material na via aérea difícil, né? Se preparar, cirúrgico, fibroscópio, se preparar uma via aérea cirúrgica. Enfim, são vários assinais que a gente tem para tratar o estudo de via aérea, né? No B a gente tem lesões mais clássicas do trauma torácico, né? Qual é que vocês que viram logo na cabeça, por favor? Hematórax. O paciente que chega com pneumotórax ele chega sempre dizendo que tem pneumotórax pertensivo. Você não precisa pedir raio-x, é a clínica, tá? Na avaliação primária não tem raio-x. Então, como é que a gente vai diagnosticar pneumotórax pertensivo? Vamos lá. Na inspeção, o que é que vai estar alterado? Desvio de traqueia. Desvio de traqueia do lado lateral, né? A expansividade vai estar reduzida, mas o lado afetado vai estar mais alto ou mais baixo? Mais alto. Então vai estar imóvel e mais hiperestufado, certo? Como é que vai estar a auscultação desse paciente? A mão livre. Redução? Ela vai ter uma personalidade do lado acometido. O pneumotórax pertensivo, a fisiopatologia dele é um choque que causa obstrutivo. Então ele vai ter sinais de congestão, né? Quais são esses sinais de congestão que a gente vê no paciente? E aqui vai um lembrete. A gente está examinando o paciente que sofreu um politrauma. Nesse momento ele vai estar com colar cervical. Toda vez que a gente for fazer o exame do tórax, a gente pode pedir para alguém fixar a cervical do paciente e abrir o colar, porque você tem que ver a região cervical do paciente para ver a urgência, ver se tem hematoma, ver se tem alguma coisa obstinada aérea. Então, é importante, né? Abre o colar cervical e exame do pescoço do paciente. Então, pronto. Exame físico do pneumotórax pertensivo é bem clássico. Qual o tratamento? Drenagem. Primeiro, o tratamento imediato é tórax sintético de alívio, né? E aí, classicamente, se fazia no espaço intercostal, mas hoje não tem isso. Na verdade, os estudos mostram que a agulha, uma agulha, vai chegar mais facilmente na pleura do que no espaço intercostal. Você tem mais chance de sucesso realizando a função, a prótese. Agora, se o paciente for bem magrinho, qualquer canto cheio, mas o meu peso, melhor fazer no espaço intercostal. O ATLS do 11, vou deixar aqui perto. Se já vai, aí não fiz, tem que fazer o ATLS. Ele botou um asterisco novo que do lado esquerdo prefere o segundo para não ter lesão cardíaca. Então todo ano muda, né? Todo ATLS muda. Mas enfim, aí também sabe muito tal. Mas se for um paciente magrinho, você pode fazer esse seguinte paciente intercostal. Se você só souber fazer esse seguinte, o importante é descobrir o tórax do paciente, tá? Quando você faz a punção de alívio, o que é que você faz no paciente? Você transforma o pneumotórax pertensivo em pneumotórax simples. E qual o tratamento definitivo desse paciente? Drenagem torácica e circular. E aí, a drenagem torácica no que se passa no intercostal, né? Entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. Né? Isso é importante ser no que se passa no intercostal, porque eu já vi de tudo. Eu já vi um colega, não é mais, né? Que ele fez em sétimo, tá? E aí, ele treinou, foi lindo, saiu sangue. Aí, é um pneumotórax, né? Aí, no outro dia, eu era residente do PSTV. Professor, você está no segundo grau de uma drenagem torácica, o é um pneumotórax. Mas está saindo do clima. Aí a gente fez a tomografia que o Grêmio estava transhepático. Furou todos os canônicos biliares do paciente. Aí o professor, rapaz, eu queria. Era drenagem, não, drenagem hepática não. Então tem que saber. E a gente usa muito o mamilo como marco anatômico, né? Mas se for uma mulher,
uma senhorinha que tem o seio mais caído, a gente deve usar o mamilo como marcação. Ela deu uma dica. Você sobe o seio, né, a linha inframamária, né? A linha inframamária ela basicamente coincide com o quinto espaço intercostal. Mas existem ainda outras técnicas que para gente saber que vai estar no tórax, né? Quando a gente faz a incisão, a pleura vai sair ar, você vai fazer uma descompressão digital e vai explorar com o dedo. Se você explorou com o dedo e viu que tem um fígado ou tem alça intestinal, você, opa, tem um lugar errado. Porque pode ter uma variação anatômica, o paciente pode ser, sei lá, breve mínimo e o tórax ser mais baixo, enfim. Então, tudo isso você vai certificar que está no tórax, né? O método mais seguro é colocar o dedo, sentir que o pulmão está expandindo, ele vai ficar tocando no seu dedo. Você está no tórax, aí você pode passar o dedo, certo? Beleza. Então, outra lesão do tórax que acomete a letra B. Contusão cardíaca. É uma lesão ameaçadora à vida? Vai matar o paciente naquele momento? Hã? Também não. Tamponamento cardíaco. Excelente. Tamponamento cardíaco vai matar o paciente naquele momento. Certo? É um choque obstrutivo. Por quê? O pericárdio, ele é fibroso, sabe? Ele não tem muita complacência. Qualquer sangue no pericárdio, pode ser 50, 100 ml, ele vai tamponar o coração. Então, por exemplo, o paciente brigou com a mulher, e a Rita deu uma facada aqui no não, é conhecido, viu? É a infecção que tem, a mulher dá a facada no dele, né? Mas tem muito. E chega com um cara lá, ô meu amorzinho, salve ele. Então, a mulher dá uma facada. Passou a rádio. Geralmente o cara fez besteira, né? Mas Ele se assumiu aqui. já levou uma facada mesmo? Sobe não, sobe não. Questão de tempo. Então não é do nada. Sim, aí, o cara levou uma facada aqui na pilhagem. Às vezes bate só a pontinha da faca. Só esse furinho no ventrículo, no átrio, vai causar um sangramento. 50, 100 ml ali, também o paciente, né? E aí o paciente que chega tamponado, como é que ele vai se apresentar para a gente? Urgência jugular, hipotensão, Proteção, né? bolhas cardíacas abafadas. Abafadas, urgência jugular. Tem uma tríade, né? Ela podemos chamar de Beck. A tríade Beck, ela é comum, trauma. Todo paciente chegou tamponado, tem tríade Beck. Quantos por cento dos pacientes têm? 15%. 40%. Até 40%. 10 a 90. É a maioria dos pacientes que vai ter essa apresentar com tríade Beck. É. 30%, em média. A maioria vai chegar com esse feedback. Mas a gente, no exame físico do paciente pós-traumatizado, na avaliação primária, a gente lança mão de um dispositivo que faz parte do exame físico, que é o FAST, né? Então tem a janela pericárdica. Aí sim, o FAST tem uma sensibilidade de 100%. Tá? Você colocou lá, tem sangue no pericárdio e está tamponado. Certo? O paciente chocado, com gesticular. Você fez o FAST, tem sangue no pericárdio, tem líquido. Você tem que tomar uma atitude imediata. Qual é a atitude imediata? Pericárdio central. Se não tiver cirurgia. Se tiver cirurgia, esse paciente vai para a sala. Toracotomia, esternotomia. Para quê? Abrir o pericárdio, você abre o pericárdio, drena o sangue, e o que tiver de lesão, você vai rafiar, né? Dá um pontinho, 2 pontinhos, e é uma cirurgia bacana. Quando você abre o pericárdio, pulando lá no teto, né? Bota o dedo, e pinça e dá um pontinho. Minha irmã fez um dia desse. Enfim, então tamponamento cardíaco, né? Bem clássico. Outro trauma que no B a gente identifica que é fatal para o paciente. Quando estava fatal, instável. Nem
estado que causa alteração fisiopatológica do paciente, tá? Então, eu vou explicar. Ruptura de aorta, excelente. Não é fatal. Sabe por que não é fatal? Porque 40% ou mais, né, morrem no trauma, tá? Eles morrem nascendo. Se ele chegou vivo, é porque foi uma lesão parcial e ele não morreu. Então esse paciente ele vai se apresentar estável clinicamente. Você vai ter tempo, não vai matar o paciente naquele momento. Pode até matar, né? Mas aí não é uma lesão ameaçadora à vida. É uma lesão que a gente vai diagnosticar na avaliação secundária. Isso é até questão de prova, tá? Prova de residência, tudo, prova da gente, né? Então tem isso mesmo. É uma pegadinha, né? Para perfurante, eu acho. E o outro é hemotórax maciço, tá? E hemotórax maciço, sim, a gente tem que tomar estudo porque o paciente está no choque covolêmico franco, né? Definição de hemotórax maciço. Definição de nível. 1.500 Quando você drenar o tórax e sair 1.500 ml, esse paciente tem hemotórax maciço. Ou 2/3 da volemia do paciente no espaço pleural. Imagina, 2/3 da tua volemia no espaço pleural. Tu acha que esse paciente vai estar chocado? Que grau? Grau 4, é um paciente grave. Qual o tratamento com hemotórax maciço? É raro. O tratamento do hemotórax maciço é transfusão sanguínea e reanimação volúpica, porque o paciente está chocado. E aí você vai fazer a drenagem torácica desse paciente para descomprimir e para diagnosticar e vigiar esse sangramento. Aí sim, se o sangramento tiver uma velocidade muito alta, ou seja, mais de 200 ml por hora, nas primeiras 24 horas, e o paciente se mantém impotência, a despeito das medidas, né, de reanimação da volemia do paciente, aí está indicado fazer a terapia desse paciente para realmente esse paciente deve ter uma lesão, um vaso importante, do hemotórax sangrando, para você fazer a hemostasia. Mas o tratamento do hemotórax maciço é reanimação volêmica. E a drenagem torácica entra, mas é um conjunto, tá? Não marca só, nunca responde só a drenagem torácica. O que mais? Pode matar. Ah, sim, tem outra lesão que na verdade é um conjunto de lesões, né? A PCR traumática, tá? O paciente que chegou parado, ou parou durante a reanimação, durante o atendimento, um trauma torácico. É um paciente muito grave, a gente precisa fazer uma atitude. Então, o paciente está parado, você vai começar a receber, né? Vai fazer como a CDS preconiza. Só que esse paciente, quando ele tem um trauma torácico, você vai ter que tratar logo ele, de todas as maneiras. Então, você vai fazer descompressão torácica bilateral. Se o paciente não melhorar, você vai fazer uma toracotomia. Esse toracotomia de reanimação na sala de trauma, não precisa ser cirúrgico, com sangue frio, sem anestesia, o paciente está morto. Pega a lâmina, bota o esse paciente, bota no afastador e vai fazer reanimação manual do coração. Eu tenho uma foto, eu fiz no meu R2. Uma vez, o paciente não voltou e eu nunca vi um paciente voltar. Mas o livro diz que aumenta a chance de retorno. Se o paciente não tem de 9% para 10%, é muito, né? Então você pode tentar fazer essa reanimação. E aí na reanimação você pode colocar uma pinça na horta dessa cliente para que o sangue não desça para o corpo, porque o paciente também está sangrando para o corpo. Você prioriza para a circulação do sistema nervoso central. Você pode ampliar os vasos pulmonares também se estiver sangrando. Enfim, tem vários métodos terapêuticos na terapia de reanimação. E aí, quanto tempo a gente deve tentar reanimar o paciente no trauma torácico de manual? No máximo, se esse paciente não voltou, ele não volta mais. O paciente do senhor voltou? Não voltou nada. Dizem que tem 150% de mortalidade. Mata o paciente e mata metade dos acompanhantes que tivesse, né? Porque realmente é uma relação forte, né? Você abriu o paciente assim, a sangue frio. Eu lembro quando eu era residente, uma residente de emergência, postou um vídeo no Instagram, ela fazendo. Ela fazendo, mas o cirurgião fazendo lá no JF, e ela botou uma música feliz lá, tipo, um dia feliz para o emergencista. Feliz para ela, né? Você também tem que ter cuidado com o que você posta. Sim, vamos lá. Então, a gente falou das lesões que acometem, que são potencialmente fatais. Falta mais um, tá?
pneumotórax aberto, né? Um pneumotórax aberto é uma lesão que também pode matar o paciente, certo? E qual é a definição do pneumotórax aberto? A cavidade maior de 2/3 É um orifício maior de 2/3 da traqueia. Por que tem essa relação com a traqueia? Quando você respira, o ar, como é um buraco grande, vai entrar preferencialmente por aqui. Não vai entrar só por aqui, senão o paciente morria em simples, né? Mas vai dividir, né? E aí vai alimentando, vai até fazer um pouco mais possível. Aí chega o interno para melhorar, tapa, né? Aí o paciente tem um pneumotórax hipertensivo e faz. Então, qual é o tratamento do pneumotórax aberto? Curativo de 3 pontos. Um tratamento temporário, né? Curativo de 3 pontos. Você vai colocar um gás, um plástico e fechar 3 pontas, deixando a ponta aberta. E aí vai funcionar como uma válvula unidirecional. Ele expira, fecha, né? Não, ele expira, o ar sai. Ele inspira, colapsa. Certo? E aí qual é o tratamento definitivo? Drenagem celular e Fechar o buraco. reconstrução da parede torácica, tá? Aí pode ser estrutura simples, se tiver muito afastado, tiver perdendo substância, chama a cirurgia torácica para fazer um retalho, enfim. Mas o tratamento definitivo é drenagem celular e outro espaço intercostal, tá? Para lembrar. Não é para colocar no buraco, vamos aproveitar que já está aberto aqui e botar um dreno. Não. Você vai drenar um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo e vai fechar a parede torácica do paciente. Se você fechar a parede torácica do paciente sem drenar, ele vai fazer um pneumotórax hipertensivo. Você vai estar causando um iatrogenia severa nesse paciente, né? Então, pronto. Eu falei das lesões ameaçadoras da vida, aquelas que a gente vai diagnosticar muito na avaliação inicial. Temos as lesões que a gente diagnostica na avaliação secundária, né? E aí, na avaliação secundária, a gente tem exames que a gente pode pedir. Raio de tórax, eletro, né? Tomografia se necessário. E quais são? São 8 lesões que a gente pode diagnosticar na avaliação secundária, que são potencialmente fatais. Pneumotórax simples, é muito fácil, né? Raio-X vai ter um pneumotórax. Qual a conduz? Drenagem celular. Pneumotórax simples também. Pneumotórax não maciço, você vai drenar, né? E aí você treina tanto para vigiar o sangramento, quanto para tirar o coágulo. Por quê? Porque se ficar sangue no espaço pleural, mesmo que seja pouco, tipo 100, 200 ml, o sangue é meio de ruptura. Então vai fazer um pneumotórax retido, aí vai fazer um empiema, o paciente depois vai ter que ir para a tracoscopia, fazer diagnosticação pulmonar. Então, por isso que é importante a gente treinar o pneumotórax, mesmo que não seja maciço. Ruptura de aorta, excelente. Então, ela é potencialmente fatal. A gente precisa diagnosticar na avaliação secundária. Como é que a gente vai suspeitar de ruptura de aorta? Uso paradoxal. Cara, o uso paradoxal, Hipotensão. eu confesso que está mais relacionado à dissecção mesmo clínica, né? Não à ruptura traumática. Mas eu posso dar um nível, eu não vi descrito, sabe? Mas o que a gente vai diagnosticar? Mecanismo de trauma importante, né? O cara bateu a 100 km no mundo, morreu gente no carro. Um mecanismo de trauma importante. Alterações radiológicas, você vai pedir um raio-X, vai vir o quê? Alargamento do diastema, perda do botão aórtico, desvio de traqueia, outra coisa, fratura do primeiro e do segundo arco intercostal. Por quê? É muito difícil fraturar o primeiro e o segundo arco intercostal. Tem que ser um cara muito forte. Então, se tem fratura do primeiro e do segundo arco intercostal, acende o alerta. E aí, quando acende o alerta, a gente vai pedir o quê? Tomografia. Certo? Por quê? Porque o paciente com ruptura de aorta ele vai ter sintoma para a gente desconfiar. Então, a gente tem que se basear nessas coisas, nas alterações do raio-X e na história do trauma, né? E aí, tem alteração radiológica, a gente pede a tomografia. Se a tomografia for normal, está descartado. Se ela der positivo, vamos encaminhar para o cirurgião vascular. Esse paciente vai ter que fazer uma medida, né? Ou passar uma prótese, ou fazer a rafia da própria aorta, né? Que é mais difícil. A pessoa não tem faixa de ruptura, Não, na ruptura não. Porque ela, como ele é um hematoma, não sangra livremente. Se sangrar livremente, ele é sanguíneo em 5 minutos. Se sangrar livremente é aquele que morre no local, né? Morre no local. Então, assim, ele teve a sorte de você drenar o pneumotórax
é um hemotórax maciço. Por exemplo, quando você vê é porque a aorta está rompida, mas a aorta rompida é muito raro. Quando o paciente vai ser operado com uma ruptura de aorta é porque ele está contido, ele está operando eletivamente. Não tem a sorte do cara abrir o tórax e ter acabado de romper, entendeu? E aí a gente tem um papel, sem ser cirurgião vascular, como clínico. O que a gente pode fazer por esse paciente? Isso. Então a gente precisa diminuir o risco de sangramento, controle de frequência cardíaca e controle de pressão. É bloqueador, né? E antipertensivo, TRID, enfim. Então, PAM entre 70 e 80, não, PAM entre 60 e 70 e frequência cardíaca abaixo de 80. E se o paciente estiver chocado? Você não faz, né? Ele já está com a pressão. Você vai tentar manter. Você não vai fazer um antipertensivo ou um bloqueador no paciente que está chocado. É no contexto de estabilidade emocional. Se o paciente está chocado, provavelmente ele vai para a cirurgia para outro motivo e também vão abordar a ruptura de aorta dele, tá? Então, a ruptura de aorta é potencialmente fatal. Outra lesão potencialmente fatal foi falado, tórax instável com contusão pulmonar. O que é o tórax instável? Fratura de costela. Duas ou mais. Duas ou mais consecutivas em dois pontos diferentes. Ou seja, literalmente não tanto do tórax. E aí, assusta clinicamente. Né? Se o paciente respira aqui no desce, ele respira aqui no sobe, mas isso não vai causar nada no paciente, tá? O que vai causar o problema do paciente é a hipóxia relacionada à contusão pulmonar adjacente. Imagina, o tórax sobre o aquele calmo. Poderia ter atrás do gradil postal. É pronto. Então, o pulmão que recebe aquela pancada, ele enche de sangue. Então, os alvéolos vão ficar cheios de sangue, né? E aí, esse paciente vai ficar como se fosse um paciente com pneumonia grave, um paciente hipoxêmico, né? Você tem que tratar a hipoxemia desse paciente. Como a gente trata a hipoxemia desse paciente? Oxigenoterapia, é a pedra angular do tratamento do tórax instável e da contusão pulmonar. Além disso, a gente vai melhorar a ventilação desse paciente. Como a gente vai melhorar? Analgesia pesada, tá? Opioides, né? Muitas vezes bloqueio intercostal para poder esse paciente ventilar melhor. E outra coisa é evitar a iatrogenia. Nesse paciente, todo paciente traumatizado, nosso instinto é o quê? Pega 2 acessos periféricos, tá pessoa, bota 2 ml. Então, infusão de cristalóidezinho em dermacia vai causar congestão pulmonar. Então, você vai piorar a hipótese desse paciente. Então, o controle hídrico, tá? Você tem que ter uma restrição do volume desse paciente. Com contusão pulmonar. Claro, se ele estiver chocado, precisando de sangue, você vai fazer sangue. E vai ficar fazendo volume de cristalóide. O trauma que a gente vai discutir, a gente faz no máximo 1.500 ml. Tá? Não é restrição hídrica para esse paciente. E analgesia e oxigenoterapia. Muitas vezes esse paciente vai estar sendo entubado. E se tiver com hipóxia grave, menos papel 260, no ato, mesmo com oxigênio, você já entuba esse paciente para poder passar 2 dias entubado, continuando, e depois você estuda para tratar essa contusão pulmonar. Beleza? Contusão miocárdica é outro problema potencialmente fatal. Lesão de fatal. Potencialmente fatal. Pode dar uma ESP, né? Pode dar ritmos de parada e taquiarritmia. Tudo que a gente estuda naquela aula, taquiarritmia, bradiarritmia, pode ser deflagrado com contusão miocárdica. Que é o quê? Uma pancada no coração. Vai ter uma hematoma ali na parede. Aquela zona vai ficar com foco de arritmia. Então, um paciente que na avaliação secundária você faz o eletro dele, tem qualquer alteração eletrocardiográfica, tipo uma estricista, você vai deixar ele na observação monitorizado durante 24 horas, porque nas primeiras 24 horas ele tem muita chance de fazer arritmias, né? Seja um TAC ou bradiarritmias, que a gente vai tratar como a gente já aprendeu na outra aula, né? Mas, depois das 24 horas essa chance cai drasticamente. Então, o paciente, depois de 24 horas, não apresenta nenhum TAC para arritmia, você pode dar alta para ele com segurança, tá? Outra lesão. Lesão diafragmática. Lesão diafragmática, essa aqui é boa. Tem 2 mecanismos de trauma diafragmático, né? Pode ser trauma contutor, trauma em si, essa aqui é trauma contutor.
diafragma, o trauma contuso, ele vai causar aumento da pressão abdominal importante e vai causar uma explosão do diafragma. Então é uma lesão pequena ou uma lesão grande? Lesão grande, é uma lesão radial. Então vai herniar, todo o conteúdo abdominal vai ter tórax. Vai ser diagnosticado com raio-x de tórax. Vai ter lá a síndrome nasogástrica do tórax, alça intestinal. Uma lesão fácil de diagnosticar. O tratamento é a laparotomia ou toracotomia com rafia do diafragma. Mas existe um outro espectro, tá? O paciente que levou uma facada, um fio de uma transição tóraco-abdominal, que o fecho foi normal, o raio-x está normal, você deu alta. Antes ou depois, esse paciente pode se apresentar com dispneia hidrócise e ter uma hernia diafragmática, certo? Porque a lesão ela é muito forte. Então, às vezes a lesão se apresenta de maneira tardia, tá? O trauma contuso não. Se teve lesão diafragmática, é porque explodiu. E aí vai estar herniado, você vai diagnosticar. Quando é hernia? É hernia do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo, né? Por quê? É o fígado. E o fígado protege o diafragma do lado direito. Outra lesão. Rotura esofágica. Como é que a gente desconfia de uma rotura esofágica? É tardio, né? Mediastinite você já perdeu o time, provavelmente esse paciente vai morrer. Não é médico, a história é importante. Um paciente que levou um tiro, que transfixou a linha média, esse paciente tem que ter endoscopia. O cara levou um tiro do tórax. Está estável, não tem carne no lugar, não tem nada. Mas você tem que fazer endoscopia nesse paciente, porque a chance de ter pego esôfago é muito grande. E aí, se tiver pego esôfago, a gente vai abrir o tórax, afiar o esôfago, né, e drenar. De outro modo, o paciente levou um tiro, uma lesão contusa e se apresentou com derrame pleural. Você foi drenar, achando que era um hemotórax. Quando você drenou, veio saliva, feijão, cheiro verde. Então, acontece. Esse paciente tem uma possível lesão esofágica. Você vai pedir a endoscopia, vai ter a lesão, você vai abrir e vai rafiar. É uma lesão que não é fatal, mas se você tiver um diagnóstico tardio de lesão esofágica, a mortalidade é muito alta. No mediastinite, ela não briga, né? A mediastinite é uma mortalidade passa de 50% fácil. Já perdi muitos pacientes no JF na residência que tinha esses tiros, transfixões, dá tudo normal, o colega me pediu endoscopia, o paciente ia para casa, voltava com ataque dispneico, séptico, lascado. Aí derrame pleural, a gente abriu o tórax e estava lá. Imagina aí, o cara passar 7 dias comendo em casa, tudo cai dentro do tórax. Péssimo, né? E a endoscopia na ruptura, ela não dá para complicação. A endoscopia na ruptura esofágica está rompido. Você vai, se você diagnosticar uma ruptura esofágica, você vai abrir de qualquer forma. Não vai piorar o problema do paciente, não. Você não pode fazer na suspeita de um cerebráceo perfurado, né? Já é outro, você vai extravasar com o dedo para o nome e tudo, mas nesse contexto aqui não pode fazer endoscopia em breve. É um modo de diagnóstico. O que mais? Eu acho que eu falei de tudo. Vocês têm alguma dúvida? Muita coisa, né? Acabou? Vou mostrar um pouquinho mais da drenagem torácica, mas assim, vocês têm alguma dúvida das lesões fatais, das lesões fatais? Eu acho que eu não esqueci de nada. É isso. Vamos lá. E aqui, eles correndo, né? Esse aqui, acende as luzes. Acende as luzes. Moço, só tem um, não pode cair na prova. Hã? Tô brincando. Não, vocês têm que entender que isso aqui é muito passivo de cair na prova. Mas não a drenagem torácica em si, né? Sim, sim. Mas saber fazer o ATLS, a avaliação primária. Não, sim. Enfim, vocês identificam que peça é essa? Parece que isso é o pescoço. Esse aqui é o pescoço? Sei lá. Aqui, ó, aqui é o pescoço. Ai, que susto. Infernal. O paciente
tá tipo com o braço aqui levantado. Isso é um modelo de drenagem torácica, não é muito legal, tá? E aqui seria o tórax do paciente, não tem nenhum mamilo pra gente ter uma referência na frente. Eu digo bem aqui. É, não tem. É o umbigo. Pescoço, a fundo do umbigo. É. Não, achei ok o umbigo aí. Achei Ok. Eu consegui me achar. Tá ok o umbigo. Vocês. Ah, não. Sim, vamos lá. Então, Ah, realmente faz como é que a gente vai fazer Não, um tórax sem teste de alívio, né? Já foi tão mexido o bichinho, ó, que tá todo... Né, já tem. Tem a marcação, não tem como errar. A fibrosada. Esse aqui é um remédio? Eu acho que é. Retalho. Eu nunca vi ele novo, não. Então, a tórax sem teste de alívio, o paciente vai estar com sinais de pneumotórax hipertensivo. Você vai fazer brevemente uma sepsia com tórax pneumocólico. Pode fazer um botãozinho anestésico, vai explicar para o paciente se ele tiver em condições de entender. Se ele não tiver muito grave, se ele tiver muito grave, você precisa explicar, tá? Você vai pegar um gel, pode ser um gel mais calibroso, tá? E aí vai na linha axilar média, tá vendo? A axila aqui do paciente, linha axilar média, linha axilar posterior e linha axilar anterior. Então você vai entre a anterior e a média. Vamos supor que o mamilo do paciente é aqui. Então você vai no quintus, paciente intercostal, mais próximo da borda superior da costela inferior. Justamente para evitar fazer punção acidental do feixe vascular-nervoso, tá? Vão, né? Você chama. Vê a artéria meio. E aí você vai 90 graus. Ai, anestesia, professor? Não, anestesia. Eu disse fazer então anestesia. E aí, não, mas se ele estiver inconsciente, sério. Se estiver inconsciente, não representa nada. Realmente. É um furinho. Um furinho. Aí você tira a tampinha, né, e vai entrando, né? Ó, eu bati aqui no arco costal. Aí eu subo um pouquinho e entro no tórax. Nesse momento vai sair ar. Saiu ar, você tira a água. Perpendicular mesmo, né? É perpendicular. E aí você transformou o pneumotórax hipertensivo no pneumotórax simples. O que é que vai acontecer? O paciente vai melhorar a hemodinâmica, melhorar a saturação, e aí depois você vai drenar o tórax desse paciente. Onde é que a gente drena? No mesmo espaço, tá? Precisa da anestesia bem, aí sim precisa anestesiar, tá? Porque é um procedimento bem doloroso, tá? Então anestesia pele, subcutânea, face muscular, anestesia a borda da costela superior, da costela inferior, a borda superior. Eu anestesio a borda inferior da costela superior, que é justamente onde tem o nervo. Então eu funciono lá, se vier sangue arterial eu volto um pouquinho, se vier veia eu volto. Eu só funciono quando não vem nada. Aí eu vou e anestesio bem. Anestesio a pleura, então não adianta pegar uma ampola daquela de anestésico e anestesiar, que não vai dar certo. Vai acontecer o que eu vejo muito na emergência, o paciente gritando lá. Ai, horrível. O paciente não é para sentir dor. Então você pega uma ampola daquela e dilui 100 de soro. E aí usa o 100 ml aqui. Anestesia todo o local. E aí você vai incisar pele, subcutâneo, né? O músculo vai dissecando com Kelly. Sempre mais próximo da borda superior da costela inferior. Até chegar na pleura. Chegou na pleura, você vai furar com Kelly. Vai sair ar, sangue, vai ficar soprando. Aí você abre, coloca o dedo, nesse momento é importante. Você coloca o dedo e explora com o dedo, certo? 360 graus. Por que você faz essa exploração? Para ver que está no tórax. E por que esses pacientes, eles têm um passado meio obscuro, né? Eles são, muitas vezes, né? Usuários de crack, vivem em condições vulneráveis, têm passado de tuberculose, então eles podem ter também aderência pulmonar na pleura. E se o pulmão tiver aderido, você passar um dreno, você vai poder perfurar o pulmão. Então você cria um espaço ali, tira as aderências e tal, você só vai drenar se tiver espaço. E aí você cria esse espaço com a lise de aderência com o dedo mesmo. Quebra todas as aderências, cria esse espaço e aí coloca o dreno. O dreno é esse dreno aqui, certo? Um dreno torácico. A gente não vai botar, né? Não vai botar, tô só... Então, esse é um dreno torácico, que é um dreno de 32 frentes, eu acho. É um dreno grosso. No trauma a gente usa um dreno grosso, tá? Porque pode ter sangue, né? Nem sempre é só ar. E se tiver sangue, um dreno fino vai obstruir. Então a gente sempre usa dreno de 28 a 32 frentes, que é a medida. E como é que esse dreno vai ficar posicionado? Sempre posterior ou superior, certo? Ele vai ficar mais ou menos assim no paciente, lá dentro. Por quê? Porque quem
paciente fica deitado, o líquido vai ficar aqui, né? E o ar está aqui em cima. Então ele fica posterior e superior, tá? Esse é o posicionamento adequado do dreno. Certo? Se você deixar ele... Drenagem torácica sempre posterior. Porque mesmo se ele não tiver sangue, o que vai acontecer? Vai criar líquido naquela região. Líquido inflamatório. E se o dreno estiver aqui em cima, o líquido vai estar aqui embaixo, como esse paciente está deitado. Ele está internado, ele vai passar a maior parte do tempo deitado. Então vai criar líquido, vai fazer um derrame pleural e não vai estar sendo eficaz. Professor, o senhor já viu na sua carreira quilotórax? Já vi quilotórax. Já vi quilotórax por esofagectomia, né? Pior de esofagectomia, evoluiu para o derrame pleural, a gente drenou, veio um líquido leitoso, né? Mas trauma não, né? De pegar o ducto torácico? Não. Já vi, depois que eu saí da residência, a gente continuou no duplo lado torácico. O doutor Gotardo falou de um paciente, ele drenou, ele fez a ligadura do torácico, que ele tinha uma lesão. Mas isso eu nunca vi, né? Então, basicamente, esse é o posicionamento do dreno. Aqui o dreno você vai conectar, né, com o selo d'água, tá? É importante. Então, você, depois que passa o dreno, fixa o dreno, você conecta no selo d'água. Você coloca soro fisiológico, água destilada, 500 ml. E aqui o mais importante. Tá? Porque eu vejo a galera dreno, deixa o dreno aqui, o martelinho não tem como saber. Ele leva o paciente para fazer o raio-x pós-drenagem, o pulmão não está expandido. Por quê? Porque ele não está drenando. Eu falei. Não tem problema, não. Poxa nenhuma. Poxa nenhuma. Então, Tem que deixar o soro aí dentro quando faz isso. o soro você. Antes de drenar, você já se prepara. Já abre aqui, coloca o soro, água destilada, né? Tem que deixar o soro aí. Outra coisa, abre essa válvulazinha, tá, ó, tá? Deixa para baixo. O paciente vai fazer uma remoção, um transporte. É para deixar o transportador baixo, tá? Nunca é para subir, nem para fechar. E o que acontece é que muitas vezes, aí você tem que orientar, né? Os auxiliares de transportes, eles têm medo, aí eles sobem o dreno e fecham. Aí o paciente recoleta, refaz o pneumotógrafo, então é sempre para estar aberto embaixo, tá? Basicamente é isso, não tem como eu explicar para vocês que uma drenagem, então vocês vão aprender muito no internato de vocês, né? Se alguém um dia der plantão comigo, com certeza, se tiver uma drenagem eu vou deixar fazer tudo, tá? Mas é isso. Então vamos Tá lá. gravado, viu, professor? Tá gravado. Essa parte tá gravada. O senhor vai Eu vou me deixar. corrigir. Deixar eu deixo. Mas aí vai ter que ter, tem a hierarquia, né? Se o R1 não quiser, se o interno Se o R1 não quiser, que o R1 provavelmente não vai estar mais querendo drenatórios. Aí tem o interno, o I4, o I3, aí sim, se vocês estiverem na cadeia alimentar, na parte superior, aí pode ser. Ou então, se vocês estiverem na madrugada lá, forem firmes, aguentar o plantão na madrugada comigo, porque muitas vezes a residente vai, a galera sai, aí vai começar a orar com ele, né? Mas é isso, mas vocês vão ver no internato tem muita drenagem, acesso, enfim. Mas isso aqui vocês não vão deixar de aprender porque não fizeram aqui não. Viu? Então, certo.